Tá certo. Fala aí. Segundo dia, não tão sol quanto ontem. Hoje chuva, nublado, mas a palavra de Deus diz para nos alegrarmos, porque esse é o dia que o Senhor fez. Então, a gente se alegra mesmo com chuva. Segundo dia, o pensamento que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, tarde ou noite, no dia que estiver assistindo esse vídeo. Espero que seja todos os dias, porque esse é o propósito do devocional, mas como nós falamos ontem, o importante não é ser perfeito, é ser consistente. Se você pular um dia, retoma, assiste 2, não importa. E se você começou agora, amém. Olha o outro vídeo e é isso. O pensamento que eu quero compartilhar com você nesse momento é de Lucas capítulo de número 15, onde Jesus ele é questionado pelos fariseus porque ele sentava com pecadores e comia com publicanos e pecadores e a escória daquele tempo. E Jesus conta 3 parábolas. A primeira parábola é da ovelha perdida, a segunda é da dracma perdida e a terceira é do filho pródigo. E é sobre o filho pródigo que eu gostaria de falar com vocês. Obviamente nós vamos voltar em Lucas 15 outras vezes, mas hoje o ponto é o filho pródigo. E a parábola do filho pródigo, para você que não conhece, não leu ainda, Lucas capítulo de número 15, começa a partir do versículo 11. E Jesus começa contando a parábola. Tinha um homem que tinha 2 filhos. O mais novo dos filhos pediu a parte dele da herança. O pai prontamente ouviu, repartiu tudo e deu para ele o dinheiro, o que ele tinha, o que ele precisava, qual era a parte dele da herança, terras, propriedades, enfim, gado, whatever. E esse rapaz, ele junta tudo depois de um tempo e vai embora. Ele vai para uma terra distante. Lá, ele desperdiça todos os seus bens. Ele fica pobre, ele fica sem dinheiro. E ele começa a trabalhar para um homem que tinha porcos. E aí o homem manda ele cuidar dos porcos. Em determinado momento ele estava com tanta fome que ele tinha vontade de comer a farrobeira dos porcos, a comida dos porcos. E aí então ele se lembra de que o pai dele, até o servo do pai dele, comia um pão. Então ele pensa, pequei, eu vou pedir perdão para os céus, eu vou pedir perdão para meu pai, e vou chegar nele e vou dizer, eu pequei contra ti, contra os céus, e assim ele decide ir embora e volta para a casa do pai dele. A palavra de Deus diz, Jesus continua falando, que quando ele estava de longe, o pai o vê, e reconhecendo o filho, o pai corre em direção ao filho, o abraça. Imediatamente o filho fala, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, e não sou digno de ser seu filho, me deixa trabalhar, me deixa ser seu servo, e eu vou estar contente com isso. E o pai prontamente disse, tragam sandálias, tragam uma roupa nova, tragam um anel para colocar no dedo, porque o meu filho estava morto e foi encontrado com vida, estava perdido e foi achado. E traz um novilho gordo e vamos fazer uma festa. E aí Jesus continua dizendo que o pai faz essa festa. E o filho mais velho estava no campo. E quando o filho mais velho volta, ele olha a festa, olha o barulho de festa e pergunta para o servo, o que está acontecendo? E aí o servo responde, seu irmão estava morto e foi achado vivo, voltou são e salvo para casa e seu pai mandou a gente fazer uma festa. E aí ele fica indignado, não quer entrar dentro da festa. E aí o pai sai para fora e fala, filho, por que você não quer entrar na festa? Ele diz, eu tô aqui o tempo todo, trabalhando, e o senhor nunca me deu nem um bezerrinho para matar, para fazer um churrasco com meus amigos. Parafraseando, lógico. Mas, e o pai disse, você sempre esteve aqui, você sempre esteve comigo, tudo isso aqui é seu, você podia ter pegado a hora que você quisesse. Mas vem, entra, se alegra. Seu irmão estava morto e foi encontrado com vida, ele estava perdido e foi achado. E a parábola se encerra assim. E aí, tem alguns pensamentos que eu quero compartilhar com vocês dessa passagem, e eu não quero fazer um vídeo muito longo, então, primeiro delas eu queria focar no o filho perdido. Ele foi para uma terra distante, gastou tudo que ele tinha e se encontrou numa situação miserável. Eu não sei qual é a sua situação, não sei qual é a sua história, você chegou nesse vídeo de forma aleatória,
Mas o fato é que o Pai sempre corre ao nosso encontro. O Pai reconhece o seu jeito de andar, o Pai reconhece o seu sorriso, o Pai reconhece suas lágrimas, o Pai reconhece sua face, seu jeito, seu corpo, seu cabelo. Não importa quanto tempo você passou longe, Ele te conhece. E Ele está esperando só uma abertura, só um espacinho. É um pedido de socorro, é uma oração curta, é um pensamento. Eu preciso de ajuda. Eu pequei, me perdoa. É só isso que Ele precisa. Ele vai correr em sua direção, eu tenho certeza absoluta. Porque assim Ele correu na minha direção. Quando clamei, prontamente o Pai correu. Porque essa parábola não é sobre o filho que se perdeu, mas sobre o Pai. A nossa vida não é sobre as nossas decisões e escolhas, é sobre os nossos fracassos, é sobre o amor do Pai. Porque a palavra de Deus diz que Ele amou o mundo de tal maneira. De tal maneira. Então assim, não, presta atenção no tal maneira. A palavra diz que o grego que é usado para o mundo quer dizer cosmos, que quer dizer tudo. Deus amou tudo de tal maneira que Ele deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crer em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. Então, eu não sei aonde você está, mas eu espero que você tenha um insight, uma fagulha de esperança no seu coração e clame a Ele. Porque prontamente Ele vai correr em seu encontro e vai te perdoar e vai fazer uma festa. Porque nessas parábolas, Jesus sempre termina elas, não a do filho pródigo, mas as outras duas, dizendo que há mais festa, há festa no céu para um pecador que se arrepende. Então se arrependa. Filho, filha, onde você estiver, peça perdão e volta, porque o Pai vai correndo de braços abertos te encontrar. O segundo cara é o filho mais velho, e esse é aquilo, desperta muitos sentimentos em nós, porque às vezes nós estamos tanto tempo na igreja e a nossa vida parece engessada, parece enroscada, e de alguma maneira a gente olha e pensa, poxa, aquele ali chegou ontem, aquele ali é todo sujo, aquele ali fez tanta coisa errada, aquele ali, aquela lá. A gente está o tempo todo dentro da igreja, a gente olha as coisas e a gente já não sente mais a presença de Deus, a gente já não ouve mais os louvores da mesma forma, a gente tem tantos atestamentos, a gente tem tantas afirmações para fazer, o som não tá bom, aquela não presta, aquele não funciona, aquele não é legal, aquele, aquela, isso, aquilo, e a gente não vê mais a festa. A gente perde o motivo da festa. Aqueles que estavam perdidos foram achados, aqueles que estavam mortos hoje vivem. Esse é o motivo da festa. Esse é o motivo da festa. Não perca o motivo da festa. Porque para mim a pior coisa que pode acontecer não é a pessoa que está lá no mundo drogado, tem uma overdose e morre e vai para o inferno. Isso é muito ruim. Isso não deveria acontecer. Nós não deveríamos nos permitir que isso aconteça. Mas ainda que isso aconteça, eu vejo como uma situação muito pior aqueles que estão dentro da casa. Aqueles que estão um passo de conseguir e perdem tudo. Porque perderam o sentido da festa. Se esqueceram do motivo da festa. Lembra. Que esse vídeo seja uma mensagem de volta para casa. Para de olhar o que está ao redor. Para de olhar o que está em cima, embaixo, do lado, na frente e atrás. Lembra da festa. O motivo da festa. Aqueles que estavam mortos estão vivos. Aqueles que estavam perdidos foram achados. E em terceiro momento, eu me lembro que talvez você não seja os extremos. Talvez você nem foi o filho que foi embora e gastou tudo, cometeu um monte de pecado. Talvez você não é o filho mais velho que já está de olho nos problemas. Talvez você só está olhando. Você nem entra na festa, porque você não vê, você não fugiu, você não foi para longe, você não se, aos seus olhos, não pecou na profundidade que os perdidos pecaram. E você também não reclama de nada. E também não entra na festa.
Então, talvez você esteja só olhando e esse seja um chamado para você parar de olhar e se envolver. Faz alguma coisa. Porque esse é o nosso chamado como igreja, irmos atrás dos perdidos, irmos atrás dos que estão perdidos e mortos em seus pecados, assim como estávamos antes, sem julgamento. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu sei que sou pecador, quanto mais eu me conheço, eu sei que eu não mereço, quanto mais eu me conheço, eu sei que eu não mereço nada disso. Então, e por fim, eu quero encerrar dizendo do Pai. Que Pai? Que Pai que temos? Ele te conhece. Então, filho, filha, eu não sei onde você está. Eu não sei o quão fundo você está indo. Eu não sei aonde os seus tropeços estão te levando. Porque um abismo leva para outro abismo. Se um cego guiar outro cego, os dois acabam numa sepultura. Eu não sei qual é o seu caminho, mas eu sei que se o seu caminho é um caminho de morte, esse vídeo é um lembrete de que tem um Pai que te ama. Além da religião. Talvez você cresceu na igreja e a religião te afastou. Talvez aqueles que eram responsáveis para te apresentar Cristo não te apresentaram o verdadeiro amor. Talvez aqueles que eram encarregados e responsáveis em te mostrar a graça, o poder da graça, erraram. E tá tudo bem, faz parte. Somos falhos. Eu não vou acertar sempre, nem você. O que eu quero te dizer é que nunca foi sobre religião. Nunca foi sobre qual está certa, qual está errada. É sobre a palavra. Não é sobre as teologias, é sobre a palavra. A palavra é o suficiente. Ele, Jesus, é o suficiente para a nossa vida. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquele que tem o Filho tem vida, e vida em abundância. É só isso que você precisa. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilhe esse vídeo. Se você gostou e quer fazer cortes e etc., fica à vontade. Mas o ponto é, segundo dia, vamos seguir firmes, vamos tentar seguir de forma consistente. E a minha oração e o desejo do meu coração é que você encontre o Pai, porque Ele é suficiente. Te vejo na próxima. Tamo junto.